Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e estamos começando a nossa Escola Bíblica Online. Lembre-se, este conteúdo aqui ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve aí na sua programação tempo para poder ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve também um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar 3 informações que são informações úteis para auxiliar você no seu estudo. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Além disso, há também uma aula-atividade, que serve para a verificação do nosso aprendizado. Assim que a gente termina a aula, a gente verifica aquilo que aprendeu para poder seguir então para a próxima lição. Caso você verifique que o aprendizado não foi bom, você pode também assistir essa aula novamente. E por fim, é um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Como falei, começamos agora a lição de número 9, e o título da lição é O Movimento Pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Bem, antes de começarmos, eu tenho dito sempre no início das aulas que ao longo desse trimestre nós temos tentado estudar o movimento pentecostal sobre um aspecto histórico. E todo movimento cristão, para ser considerado um movimento legítimo, ele precisa essencialmente ter uma base bíblica saudável e boa. Por isso que o estudo bíblico ele é tão essencial para verificarmos onde cada movimento cristão se distanciou do padrão bíblico e onde cada movimento cristão se aproximou do padrão bíblico, para que assim a gente possa refletir sobre nossa comunidade local, como seguiremos a partir dos exemplos históricos e daquilo que a Bíblia nos diz. Sabendo disso, a minha recomendação a você é que você procure aqui nesta plataforma do YouTube um professor de história que possa então lhe apresentar e lhe auxiliar no estudo do movimento pentecostal sobre o aspecto histórico. Aqui na lição, eu quero olhar com vocês o aspecto doutrinário. Nós vamos olhar o texto bíblico e, deste olhar bíblico, poder avaliar esses movimentos históricos e, como falei, auxiliar as nossas igrejas locais sobre os rumos que tomaremos em relação à nossa eclesiologia. Depois de fazer então este adendo, eu quero então explicar como será esta lição. A lição de número 9 estará dividida em 4 partes. Na primeira sessão dessa aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Atos 19:6. Professor, por que Atos 19:6? O comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu essa revista, definiu que esse é o texto áureo, o texto mais importante. Por conta disso, na primeira sessão da aula eu quero te explicar o contexto em que as palavras de Atos 19:6 foram pronunciadas. Já na segunda sessão dessa aula, eu quero então explicar os versículos 4, 5, 6 e 7. Por fim, na terceira sessão, Na terceira sessão nós temos as aplicações, como esse texto nos desafia hoje a pensarmos a fé cristã. E, por fim, na quarta sessão, nós vamos avaliar o nosso aprendizado. A avaliação do aprendizado ela é importante exatamente para verificarmos aquilo que aprendemos. Como falei aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o cronograma da aula, a aula-atividade e o fórum. Se você estiver assistindo no celular e deixar o celular em pé, embaixo da tela vai aparecer uma palavra mais. Clicando na palavra mais, vai abrir para você essas 3 informações para que você possa então usufruir o máximo deste conteúdo. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Atos 19:6, que é o texto áureo da nossa lição. Para explicar o contexto literário de Atos 19:6,
eu quero ler com vocês uma citação, Craig Keener, para a gente ter então um apanhado sobre o contexto em que essas palavras são ditas. Veja aí comigo. Eram discípulos de João que não sabiam que aquele que ele prometeu já havia chegado. Aqui no caso, o Craig Keener está comentando de Atos 19 e das pessoas que Paulo encontrou em Éfeso. Pelo menos a ignorância deles de que o Espírito já havia vindo os separa do movimento cristão que se espalha após o Pentecoste. Bom, o texto que nós vamos estudar hoje começa narrando a chegada de Paulo à cidade de Éfeso, naquela região costeira. Chegando em Éfeso, Paulo se encontra com os discípulos de João. Aquele João que nós conhecemos como João Batista, lembra que é profundamente apresentado nos evangelhos? Então, aqui em Éfeso existem 12 discípulos de João. Muito provavelmente, esses discípulos desconhecem 3 aspectos da profecia de João que já haviam se cumprido e que dizem respeito ao Messias. Primeiro, eles desconhecem que o Messias já havia chegado e que esse Messias estava então fazendo discípulos para si. Segundo, eles desconhecem a fórmula batismal que introduz alguém a discípulo de Jesus. E eu digo que eles desconhecem porque aqui no texto vai ser dito que eles conhecem apenas o batismo de João. Isso pode até parecer sem sentido, mas o batismo de Jesus está relacionado à crença que a pessoa tem sobre quem é Jesus como o enviado de Deus, o Cristo ungido, o Messias prometido. Terceiro, eles desconhecem sobre o Espírito Santo que havia sido enviado para acompanhar e capacitar a igreja. Exatamente por causa desse desconhecimento sobre o Evangelho, que o foco aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, será apresentar Paulo como sendo um missionário, um apóstolo, que vai corrigindo essa teologia deficiente que existe no povo do Senhor. Então, muitas pessoas têm uma compreensão sobre a obra do Messias, sobre a pessoa do Messias, mas eles sequer sabem que o Messias já veio. E nós estamos falando de um período em que as informações, elas não se espalham como se espalham hoje. Nós estamos falando então de pessoas que, veja, Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou, muitas coisas aconteceram, mas elas ainda nem sabem que essa promessa se cumpriu. Então Paulo vai corrigindo essa deficiência que existem nessas pessoas sobre quem é o Messias, o Cristo Jesus e aquilo que ele veio a fazer. Isso que Paulo faz aqui em Éfeso será replicado em outros lugares, e por isso que Paulo vai frequentemente à sinagoga para explicar a esses judeus que creem na pessoa do Messias, que esperam a vinda do Messias, nas regiões mais diversas, que aquilo que eles acreditavam já havia acontecido. Então Paulo explica o Evangelho, mostrando então que Jesus Cristo é o cumprimento dessas promessas e que Jesus está chamando pessoas para se tornarem seus discípulos. É esse o contexto em que serão ditas o texto que nós vamos estudar na segunda sessão dessa aula. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês Atos 19, versículo 4, 5, 6 e 7. Inicialmente, começo com o versículo 4. Leia comigo. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois disso. Desculpa, eu vou repetir a leitura. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Veja, Paulo começa lembrando aos discípulos de João que quando eles foram emergidos nas águas, esse batismo pelo qual eles passaram expressava arrependimento pelos pecados deles e uma fé na promessa de que muito em breve viria o Messias. Por isso que João é chamado daquele que prepara o caminho,
As pessoas são batizadas para arrependimento esperando a chegada do Messias. Nesse sentido, parte do conhecimento que esses discípulos de João possuem sobre a obra do Senhor Jesus Cristo está correto. Eles creem na vinda do Messias, eles foram batizados arrependendo da sua conduta e estão aguardando a chegada do Messias. O que faltava para essas pessoas era o conhecimento que esse Messias, que eles ainda não sabem quem é, já havia vindo, já havia sido enviado pelo próprio Deus. Por isso que, se esses homens são de fato discípulos de João, eles devem fazer aquilo que João lhes ensinou, aquilo que João lhes anunciou. Eles devem acreditar que Jesus Cristo é o Messias prometido e eles devem crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a resposta que se espera deles, que eles possam ser então coerentes com as crenças que eles dizem ter sobre o Messias. Quando então chegamos no versículo 5, veremos que será exatamente essa a resposta que eles vão oferecer à pregação de Paulo. Eles vão acreditar em Jesus como sendo o cumprimento das profecias de João e serão batizados. Versículos 5, 6 e 7. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. E falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Veja, o versículo começa com uma afirmativa assim, muito inspiradora, né? Eles ouviram Paulo dizer que Jesus era o cumprimento das profecias de João, eles acreditaram e foram batizados. Como eu expliquei, eles criam nas profecias de João e agora eles estão oferecendo a resposta apropriada a essa crença. Quando estes homens são batizados, naturalmente está sendo corrigido a crença deles sobre a pessoa do Messias. O Messias não é mais um título. O Messias agora é uma pessoa. E o nome é Jesus, também chamado de Cristo ungido. Então agora eles sabem que esse Messias é Jesus, o Cristo. Por isso que o batismo é tão importante dentro dessa cena. Porque ao serem batizados, eles confessam a sua fé em Jesus. Paulo não estaria batizando esses homens se esses discípulos de João já tivessem professado fé em Jesus. Paulo está batizando esses homens porque eles desconhecem Jesus. Eles desconhecem quem é o Messias. Como eles ainda não sabem quem é o Messias, ainda não professaram a sua fé nele, eles agora estão sendo batizados em nome de Jesus. E quando eles são batizados, eles agora recebem uma nova identificação. Eles não são mais chamados de discípulos de João. Eles são chamados de discípulos de Jesus. É tanto que, se provavelmente a carta aos Efésios de fato foi escrita aos Efésios, Paulo não os identifica na carta como discípulos de João, mas como discípulos de Jesus. Porque é isso que eles são agora. Agora eles são discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, Paulo então impõe as mãos sobre eles. Eu queria chamar a sua atenção aqui. Paulo impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio. E neste momento se repete aquilo que aconteceu em Atos 2. Mas enquanto em Atos 2 acontece com um grande número de pessoas, aqui são só 12 homens. A mesma coisa que acontece em Atos 2 com um número grande de pessoas, aqui acontece com 12 homens. O Espírito Santo vem sobre eles e eles recebem naquele momento 2 dons espirituais. Eles, e aqui não é identificado todos, tá? Eles falam em línguas e profetizam. Nós não sabemos se todos falaram em línguas,
e nem sabemos se todos profetizaram, porque não é essa a intenção de Lucas. Mas nós descobrimos neste momento que esses 12 discípulos de João se tornam discípulos de Jesus, e o mesmo processo que aconteceu com os discípulos de Jesus em Atos se repete aqui. Eu queria ler com vocês uma citação do Craig Keener, onde ele pontua alguns aspectos importantes para nós considerarmos sobre esta segunda parte do versículo, onde Paulo impõe a mão sobre eles e ora. Leia comigo. Essa é a terceira vez em Atos que a recepção do Espírito pelos crentes é explicitamente marcada pelo falar em línguas. Primeiro acontece no capítulo 2, depois acontece no capítulo 10 e agora no capítulo 9. Lucas relata tais fenômenos para nos assegurar de que esses discípulos receberam o Espírito, especialmente a dimensão da capacitação transcultural. Isso aqui eu explico na aula de número 1, tá? Se você não entendeu isso, eu recomendo que assista. Seguindo, e provavelmente não para implicar que o falar em línguas deve necessariamente acompanhar a recepção do Espírito em cada caso individual. Veja, quando nós chegamos a Atos 2, Atos 10 e Atos 19, o Espírito se manifesta na comunidade de fé por meio de fenômenos sobrenaturais. No caso, falar em línguas e profecias. Ambos são dons espirituais. Quando nós focamos apenas no falar em línguas, nós estamos dando a esse texto um significado diferente daquele que ele possui. Lucas não está dando ênfase nesses dons para mostrar que eles são distintivos do batismo, como muita gente gosta de chamar. Seria um equívoco a gente dizer que a recepção do Espírito deve sempre ser acompanhada pelo mesmo sinal. Não é dito quanto dessas pessoas falam em línguas e quanto dessas pessoas profetizam, mas é dito que todos receberam o Espírito. Também nós não podemos tornar o Espírito um mero conhecimento adquirido. Então veja, de um lado nós temos pessoas que olham esse texto e tentam capturá-lo para forçar o texto a dizer aquilo que o texto não diz, mas de outro, nós temos outro grupo que força o texto para outra direção, fazendo com que essa experiência com o Espírito seja mero conhecimento. De fato, o texto está nos dizendo que existe uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo sobre a comunidade. Aquelas pessoas, de fato, foram empoderadas pelo Espírito. A manifestação do Espírito na igreja se viu por meio de línguas e de profecias que dão prova de que agora o Espírito Santo está com eles. Aquela comunidade conseguiu perceber a poderosa presença do Espírito. Então nós não devemos seguir nenhum desses dois extremos. O primeiro extremo, tentar reduzir o Espírito Santo a uma única experiência. Segundo extremo, tentar anular o Espírito Santo a apenas uma mera crença. De maneira muito clara, esses dois caminhos dão problema. 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo fala sobre como isso trouxe problema à igreja de Corinto, quando eles passaram a achar que um dom era superior a outro. Por outro lado, mesmo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, que desprezar as profecias é o mesmo que apagar o Espírito. Fazer essas duas coisas são prejudiciais à igreja. Aí que a igreja precisa compreender é que o Espírito Santo é uma manifestação real e poderosa. Não é apenas uma mera crença, é o poder de Deus empoderando os cristãos para o testemunho do qual nós devemos dar acerca de Cristo Jesus. Para encerrar então na terceira sessão dessa aula, eu estou acostumado a falar que a aplicação é o encerramento, como modifiquei, acabo esquecendo. Partindo para a terceira sessão, eu quero então fazer algumas aplicações. Considerando esse texto bíblico,
como que ele nos ajuda a avaliarmos os movimentos históricos? Aquilo que aconteceu com a igreja ao longo da história, para a gente não errar onde ela errou. E como que nós podemos pensar o futuro das nossas igrejas locais a partir do texto. Então nós temos o exemplo histórico e temos o texto bíblico, que vão nos auxiliar a tomar boas decisões em nossa eclesiologia e nossa comunidade de fé. Por isso essas aplicações são tão importantes e eu passo então à primeira aplicação. Primeira aplicação. Precisamos considerar que há grupos religiosos bem intencionados, mas mal instruídos. Veja, havia em Éfeso uma pequena comunidade de 12 pessoas que acreditavam no Messias. Mas apesar de crerem no Messias, eles não possuíam informações sobre esse Messias. Eles se reuniam como uma comunidade de fé, crendo no Messias, mas não sabiam que esse Messias já havia vindo e que o nome dele era Jesus. Se eu pegar essa experiência de Paulo em Éfeso, eu consigo reconhecer, como pastor de igreja local, que existem comunidades que se parecem muito com Atos capítulo 19. Eles creem na promessa de um Salvador, mas desconhecem o Evangelho. Desconhecem a obra e a pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos considerar que, de fato, há grupos cristãos que são muito bem intencionados. Eles acreditam no Messias, professam essa crença de que Deus, de fato, vai enviar, mas eles são mal instruídos. Eles não foram orientados pelo Evangelho de Cristo Jesus, anunciado aos apóstolos, e que chega até nós. E muitas vezes eles se guiam apenas por profecias e por promessas, e se deixam conduzir por isso. E é um nível de abstração tão grande que muitas dessas comunidades sequer consultam o Evangelho para buscar conhecimento de Deus. Eles preferem se orientar pela experiência pessoal. Eles preferem se orientar pelas suas próprias sensibilidades espirituais. Eles são muito bem intencionados, mas são muito mal instruídos. E nós precisamos considerar a realidade de que, de fato, ainda existem comunidades assim. Como um pastor envolvido com uma igreja local, pastoreando igreja há 15 anos, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, já tendo passado por muitos lugares. Há grupos religiosos que têm muita devoção ao Senhor, mas o nível de instrução deles é muito baixo. E aqui entra a segunda aplicação para nos ajudar a lidar com esses grupos. Segunda aplicação: o Evangelho sempre precisa ser a base da correção dos movimentos dissidentes. Professor, o que é um movimento dissidente? Um movimento dissidente é um movimento que se separa do grupo principal por questões mais diversas. No exemplo que nós vimos hoje, os discípulos de João creem no Messias, mas eles estão separados dos discípulos do Messias porque eles não conhecem as doutrinas centrais da fé cristã, sequer sabiam quem era o Messias. Então, apesar de crerem no Messias, eles precisavam de uma correção em sua crença. Para corrigi-los desta crença, Paulo usa o Evangelho. Paulo lhes anuncia o Evangelho. Paulo lhes explica o Evangelho. E nós precisamos considerar que, existindo grupos dissidentes, grupos de cristãos bem intencionados, que creem na promessa do Messias e que esperam a vinda do Messias, mas que conhecem muito pouco sobre o Messias porque não procuram no Evangelho essas informações, a única maneira de corrigir esses grupos é por meio do Evangelho. Não tem como fazer uma correção se não for por meio do Evangelho. E eu acho que esse é um conselho importante que está em 1 Timóteo, que às vezes a gente se perde. Às vezes nós passamos tanto tempo explicando as heresias que nós nos esquecemos do Evangelho. E tem se tornado moda isso, né? Gastar tanto tempo explicando as heresias, todas as suas nuances, para a gente tomar cuidado. Mas o Evangelho, que deveria ser a fonte autêntica de crença,
às vezes é deixado de lado. E por isso que o conselho de Paulo em 1 Timóteo é tão importante. Timóteo, leia publicamente as Escrituras. 2 Timóteo, pregue a palavra. E aí, em 1 Timóteo, Paulo diz: porque fazendo isso você salva você e aqueles que te ouvem. Não entre em discussões tolas sobre genealogias e mitos intermináveis. Não faz isso não, Timóteo. Lê as Escrituras, prega a palavra. É assim que nós temos que corrigir movimentos dissidentes, pregando o Evangelho, dando a eles a oportunidade de responder de maneira verdadeira ao Evangelho. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que a noite veio e junto com o trigo foi colocado o joio. Mas não somos nós que separamos o joio do trigo. Nós precisamos dar a oportunidade às pessoas de responderem de maneira apropriada ao Evangelho. Mas como elas vão responder de maneira apropriada ao Evangelho se elas não ouvem o Evangelho? Então o Evangelho é a maneira pela qual essas pessoas precisam ser corrigidas e chegarem a uma crença autêntica sobre quem é Jesus Cristo. Terceira aplicação. Sempre será desafiador substituir nossas crenças pessoais pelo Evangelho. Nessa aplicação, eu estou analisando um aspecto que é muito comum nos grupos dissidentes, as suas crenças. Como uma pessoa envolvida com igrejas locais e que já pastoreou algumas congregações, eu reconheço que isso de fato é um problema. Existem pessoas que acreditam no Messias, mas que elas preferem considerar a sua resposta pessoal, a sua sensibilidade espiritual. Como elas acreditam que existe um Messias, mas elas não sabem onde procurar informação sobre o Messias, elas preenchem as lacunas com as suas crenças pessoais. Então, como agradar o Messias que virá? A gente não sabe quem é, vão chamá-lo de Messias. Já sei. Não pode dormir sem camiseta. Já sei. Não pode tomar café. Já sei. Não pode isso, não pode aquilo. E aí nós vamos preenchendo a lacuna sobre como esperar o Messias de maneira adequada com as nossas crenças pessoais. E sabe o que há de ruim nisso? Depois, quando você apresenta o Evangelho para a pessoa, ela tem um grande desafio de substituir as suas crenças pessoais pelo Evangelho. Eu lembro de estar conversando com uma amiga que o pai dela disse que ir ao cinema não era uma coisa apropriada para cristão. O pai dela faleceu e eu falei, vamos ao cinema? Ela me contou essa história e falou, mas eu não posso ir. Falei, mas por que não? Porque mesmo que meu pai tenha morrido, eu não me sinto bem no cinema. Então ela colocou aquilo como uma crença pessoal de que isso afeta a vida espiritual dela e que há alguma coisa de sobrenatural. E é difícil superar isso e procurar a resposta do Evangelho. O que Jesus espera de nós? O que está no Evangelho que de fato é uma ordem de Jesus para nós? Porque nós não podemos ler a realidade assim, com o que a gente gosta e com o que a gente não gosta. Por isso que isso se torna um grande desafio. Porque as lacunas que existiam e que nós somos preenchendo com as nossas respostas, nós somos preenchendo porque nós não estudamos o Evangelho. E à medida que nós vamos conhecendo o Evangelho, nós vamos percebendo que tudo que precisamos saber sobre o Messias está lá. O seu nome, o seu papel, aquilo que ele fez por nós, a condição espiritual que ele nos deu, as suas ordens. Então o desconhecimento já não existe mais. O que existe talvez é a falta de interesse em estudar o Evangelho. Porque nós confiamos muito no nosso tato. Se eu me arrepiar, se eu sentir, se eu achar, se eu gostar. O grande desafio para todo mundo que tinha pouca informação sobre o Messias e que depois descobre que o Messias já veio e que seu nome é Cristo Jesus e que ele se revela no Evangelho é ter muito mais interesse pelo que o Evangelho nos diz do que pela sua própria sensibilidade pessoal. As nossas sensibilidades são enganosas
e colocam para nós critérios que não são critérios que o nosso Senhor Jesus Cristo revelou na sua palavra. Quarta aplicação: o Espírito Santo atua em grandes comunidades de fé, mas também nas pequenas. Eu queria dar ênfase a isso nessa quarta aplicação, porque aqui em Atos 19 acontece algo que eu acho que é importante para os dias que nós vivemos. Tem havido aí, né, uma valorização exagerada das pessoas por grandes comunidades de fé, né? Grandes comunidades de fé têm muito mais recurso, conseguem oferecer muito mais serviços, são às vezes muito mais preparadas. E pessoas que só congregam em grandes comunidades de fé, às vezes têm uma percepção ruim de pequenas comunidades de fé. Como pastor de igreja local, eu já percebi isso diversas vezes. Elas olham pequenas comunidades de fé assim com um olhar meio de isso aí, mas é muito atrasado. Ainda não tem ar-condicionado, ainda não tem vídeos em multimídia, ainda não tem isso, aquilo, outro. E aí a gente começa a achar que pequenas comunidades são muito inferiores. Bom seria se todas as pequenas fechassem e existissem só as grandes. Mas aí chega Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e nos mostra que o Espírito Santo fez com 12 pessoas a mesma coisa que ele fez com um grande número de pessoas em Atos 2. A valorização está por nós e pelas nossas vaidades. Pequenas comunidades de fé não estão limitadas à ação do Espírito Santo. Elas podem ser limitadas financeiramente, elas podem ser limitadas pelo entretenimento religioso que às vezes você procura e não encontra, elas podem ser limitadas por outras coisas. Mas pelo poder do Espírito Santo, elas não são limitadas. E esse é um ponto importante para você que às vezes está pensando, né, em sair da sua igreja local. Tem se tornado uma tentação para pequenas comunidades de fé. Às vezes o irmão auxilia a comunidade, visita, atende a comunidade e começa a ser seduzido para ir para uma comunidade maior. Olha, lá tem muito mais estrutura, lá as coisas acontecem muito mais. E este olhar negativo com pequenas comunidades, ele não é um olhar cristão. Isso é um olhar empresarial. Toda comunidade de fé que se reúne em torno de Cristo Jesus, ela desfruta dos mesmos benefícios. Se a sua igreja tem apenas 12 pessoas que creem no Messias, o Espírito Santo pode fazer tanto quanto ele faz numa grande comunidade de fé, que tem aí quase 3.000 pessoas. Então não despreze a sua igreja por causa do número de pessoas. O mesmo Espírito Santo que atua numa grande comunidade age em pequenas comunidades. E nós precisamos ter esse olhar adequado àquilo que o Senhor está fazendo em cada lugar. Em Jerusalém, em Éfeso e aí na sua igreja local. Quinta e última aplicação. O Espírito não pode ser compreendido de maneira platônica. Ele de fato atua na comunidade de fé. Quando eu digo aqui platônico, eu estou me referindo a um conhecimento abstrato. Para algumas pessoas, o Espírito é só um conhecimento. Isso, só um conhecimento. Eu sei que ele existe porque está escrito na Bíblia, mas está tudo aqui na minha cabeça. Tudo que eu sei sobre o Espírito é algo que está na minha cabeça. Uma coisa que eu sei. Mas no texto bíblico, o Espírito não se resume a um conhecimento. O Espírito é o empoderamento de Deus a uma comunidade de fé. Quando aquelas pessoas recebem o Espírito, elas falam em línguas, elas profetizam, elas são empoderadas a testemunharem de Jesus. Então, as igrejas locais não podem resumir o Espírito Santo a um conhecimento, a uma teologia sistemática, a uma declaração de fé, a músicas. A igreja precisa e deve clamar a Deus para que o Espírito Santo os capacite a ir testemunhar de Jesus de maneira apropriada. Porque eu reconheço que algumas pessoas conhecem o Espírito Santo apenas pelos textos, mas nunca viram o que ele pode fazer de maneira poderosa
em uma comunidade que segue a Jesus e que está disposta a testemunhar de Jesus. Para encerrar então essa aula, eu queria fazer uma avaliação do nosso aprendizado. Vamos avaliar aquilo que a gente aprendeu? Eu vou perguntar a você e você tenta responder. E aí eu faço uma breve explicação para a gente verificar o que nós aprendemos e no final tem uma atividade para você fazer sozinho em casa. Vamos lá, primeira questão. Os discípulos dele desconheciam sobre Jesus ser o Messias. Os discípulos dele quem? Mas os discípulos dele desconheciam sobre Jesus ser o Messias. E a palavra é João. Os discípulos de João, aquele que nós conhecemos como Batista, que está aqui em Atos capítulo 19, desconheciam sobre quem é o Messias. Apesar de crerem na profecia de João, eles desconhecem que a profecia já havia se cumprido. Segunda questão. O batismo de João era feito com este propósito. Por qual propósito era feito o batismo de João? E a palavra é arrependimento. João pratica o batismo de arrependimento para preparar o caminho do Messias. Mas esse é o batismo de João, que é diferente do batismo de Jesus. Então, o batismo de João é um batismo de arrependimento, um batismo de preparação para a então chegada do Messias. Terceira questão, vamos lá? Aqueles discípulos de João foram batizados em nome dele. Em nome de quem os discípulos de João foram batizados? Apesar de já terem sido batizados para o arrependimento, esses discípulos foram batizados em nome de Jesus. Porque agora eles confessam Jesus como Messias prometido. Eles acreditam em Jesus como Cristo, como ungido, enviado da parte de Deus. Então eles são naturalmente batizados em nome de Jesus. Quarta pergunta. Quando Paulo lhes impôs as mãos, eles receberam isso. O que eles receberam quando Paulo lhes impôs as mãos? O Espírito. Porque o Espírito Santo é a maneira como Jesus capacita os seus discípulos para irem cumprir a tarefa que ele lhes deu. Inclusive, isso está em Atos 1. Fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder e para que depois vocês saiam. Então, em todos os textos de Atos, quando o Espírito é derramado, há este empoderamento. Quando Paulo impõe as mãos, eles são empoderados pelo Espírito, assim como acontecem com todos os discípulos de Jesus. E é o Espírito Santo que os empodera, é o Espírito Santo que desce sobre eles. É o Espírito Santo quem os capacita. Quinta questão. Após receber o Espírito, além de falar em línguas, também houve isso. Depois que os discípulos receberam o Espírito, 2 dons espirituais se manifestaram. Primeiro dom, línguas. Segundo dom, profecia. Muito bem. Bom, naquele momento em que os discípulos recebem o Espírito Santo, esses dons espirituais se manifestam como prova de que, de fato, o Espírito Santo está com eles. Eles falam em línguas e eles profetizam. O texto não diz que todos falam em línguas e que todos profetizam. O texto diz que eles receberam o Espírito e que essas evidências são prova suficiente de que eles estão com o Espírito Santo. Porque essa é a intenção de Atos, mostrar que o Espírito Santo está capacitando os discípulos de Jesus e empoderando os discípulos de Jesus para cumprir a tarefa que Jesus lhes deu. Se você teve dificuldade com alguma dessas questões, recomendo que assista a aula novamente. Você que acertou todas, aqui estão as palavras. No link na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para que então você possa fazer o caça-palavras. Primeira palavra, João.
Primeira palavra, João. Eita, ele tá aqui, agora vai. Primeira palavra, João. Segunda palavra, arrependimento. Terceira palavra, Jesus. Quarta palavra, Espírito. Quinta palavra, profecia. Como falei aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar caça-palavras para que então você possa fazer essa atividade, se Deus nos permitir. Nós nos encontramos na semana que vem para a nossa 10ª aula. Até lá, então.